Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da playlist de Machine Learning. No vídeo de hoje vamos falar sobre como validar os nossos classificadores e como testá-los. Mas antes da gente começar o vídeo, é importante eu dar alguns recados aqui. Provavelmente o que eu vou fazer agora no canal é intercalar um vídeo de playlist, playlist completa de um curso de computação, de algumas das disciplinas de computação, com um vídeo de algum problema recorrente da computação, alguma curiosidade, algo da computação que as pessoas têm curiosidade em saber, divulgação de computação. Então, essa vai ser a principal forma de trazer conteúdos para o canal a partir de agora. Então, uma playlist, seguindo um vídeo em uma semana, um vídeo de uma playlist, na outra semana, um vídeo de um assunto de outras áreas da computação que são interessantes e que servem para divulgação científica. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Então, por que é importante eu validar um classificador? Eu tenho que medir, qual que é a taxa de erro da classificação. É importante eu saber o quanto que o meu classificador acertou e o quanto que ele errou. Tá? Isso é importante para eu saber se eu vou usar esse classificador ou não na minha aplicação final. Então, hoje já é muito comum, na área de machine learning, aprendizado de máquina, eu trabalhar com vários classificadores e vendo qual que é as taxas de erro e de acerto de cada um daqueles classificadores para eu tomar a minha decisão final em qual modelo que eu vou utilizar para o meu problema. Uma forma comum da gente validar os dados é trabalhar com a regra do 80-20, onde eu uso 80% dos meus dados para treinamento e eu uso os 20% restantes dos meus dados para testes, ou seja, aqueles dados que eu não mostrei ainda para o classificador e eu quero testá-lo para ver se ele está funcionando corretamente ou não. Dado um conjunto de teste, eu tenho aí algumas siglas que eu coloquei aqui abreviadas como TPOS, que é de True Positive, os verdadeiros positivos, FPOS, que é de False Positives, os falsos positivos, True Negative, os verdadeiros negativos, e False Negatives, que é os falsos negativos. É, essas informações são importantes porque quando a gente vai validar um classificador, tudo que a gente vai validar dele em relação aos seus erros e acertos se baseiam nos acertos em relação a verdadeiros positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. Tá? Então é fácil ver que os positivos, por exemplo, é a soma de os verdadeiros positivos mais os falsos positivos, e os negativos é a soma dos verdadeiros negativos mais os falsos negativos. Tem uma matriz que é importante, que é a matriz de confusão. O que eu tenho aí para eu entender essa questão dos verdadeiros e dos falsos? Eu tenho aqui uma matriz de confusão para classificação se é gato ou não é gato. Então, olha só, eu tenho aqui nas minhas linhas a classe prevista pelo classificador e eu tenho nas colunas a classe esperada, que eu sei o que é o certo. E aqui é o que na linha é o que o meu classificador fez. Bom, quando o classificador ele prevê, ele classifica gato e eu estou esperando gato, eu chamo de verdadeiro positivo. Quando o classificador classifica uma determinada instância como gato, mas aquilo lá que eu estou esperando, que eu sei, não é gato, isso é um falso positivo. O classificador falou que é, mas na verdade não é. Ele deu para mim um falso positivo. Ou seja, ele está falando que é positivo, mas não é. Falso positivo. Quando a classe que eu espero é gato, mas o classificador falou que não é gato, isso é um falso negativo. Por quê? Falso negativo dele. Ele está falando que é negativo, mas não é. Na verdade é gato. E quando eu tenho que não é gato e ele me dá que não é gato, a gente chama de verdadeiro negativo, ou seja, não é mesmo e ele falou, olha, não é. Então, perfeito, verdadeiro negativo. Tá? Então, essa é a matriz de confusão. A matriz de confusão ela é importante porque a partir dela a gente vai tirar diversas informações para medidas que vão avaliar o desempenho do nosso classificador. E aí, a qualidade da classificação do nosso classificador ela pode ser medida de várias maneiras diferentes, com exatidão, recall, precisão e especificidade. Tá? A exatidão, também conhecida como acurácia, é definida como a soma dos verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos dividido por os positivos mais os negativos. Tá? E nesse caso, os positivos e os negativos da classe, que a gente já sabe que é. Tá? Ou seja, ela é a fração de tempo que o classificador dá a classificação correta. O recall, também conhecido como sensibilidade, é definido como os verdadeiros positivos dividido por os verdadeiros positivos mais os falsos negativos.
Isto é, em quantos casos reais positivos são classificados como positivos. Eu vou dar um exemplo disso mais à frente. Precisão, definida como verdadeiro positivo sobre verdadeiro positivo mais falso positivo, ou seja, quantas vezes a previsão positiva está correta. E a especificidade, que é definida como falsos negativos sobre negativos. A acurácia, né, uma das principais aí para se medir. É a medida de desempenho mais intuitiva, né, e simplesmente uma proporção entre a observação prevista corretamente e o total de observações. Né? Então, do total, quantas eu previ corretamente? Né? Ela é bem global e é mais fácil de entender. Quanto o seu classificador acertou no geral? Tá? Mas aí tem armadilhas em relação à acurácia que nós vamos falar aqui ainda. Pode-se pensar que se tivermos alta precisão, tá? Nosso modelo é melhor, né? Mas nem sempre é assim. A precisão é uma ótima medida, mas apenas quando você tem conjuntos de dados simétricos, onde os valores de falsos positivos e falsos negativos são quase os mesmos. É importante olhar também para outros parâmetros para avaliar o desempenho do seu modelo. A precisão, ela é a proporção das observações positivas preditas corretamente em relação ao total de observações positivas preditas. A questão que essa resposta dessa métrica ela é o seguinte: de todos os passageiros que o classificador classificou como sobreviventes, quantos realmente sobreviveram? Então, eu tenho ali, dos que ele classificou como sobreviventes, né, lá na base, quantos realmente que sobreviveram lá, né, dos dados de treino, né, dos dados gerais da base. E alta precisão está relacionada com baixa taxa de falsos positivos. Então, é quando você tem lá na matriz de confusão que realmente é positivo, né? E ele marcou positivo, tá? Quando não é positivo, ele marcou como positivo, né? Então, quando você tem uma alta precisão, é quando ele deu pouco falso positivo. Isso é ótimo, né? Então, você tem lá alguma coisa que realmente aconteceu e ele poucas vezes falou que aquilo não aconteceu, tá? O recall é a proporção de observações positivas preditas corretamente para todas as observações positivas na classe real. A pergunta que deve ser respondida aqui é: de todos os passageiros que realmente sobreviveram, quantos o classificador conseguiu predizer? Então, de todos aqueles ali, né, que sobreviveram, quantos que ele conseguiu predizer daquilo ali, tá? Tem também o F1 Score, tá? Ele é uma medida ponderada de precisão e recall. Essa pontuação leva em consideração os falsos positivos e os falsos negativos. Intuitivamente não é tão fácil entender quanto a acurácia, mas o F1, né, ele geralmente é mais útil do que a acurácia, especialmente se você tiver uma distribuição de classes desigual. Tá? Quando você tem uma aí, muito mais dados de uma classe do que da outra, o F1 Score pode ser interessante. A acurácia ela funciona melhor se falsos positivos e falsos negativos tiverem custos semelhantes. Se o custo de falsos negativos, de falsos positivos e falsos negativos são muito diferentes, é melhor olhar para a precisão recall. Tá? Que aí a gente consegue calcular o F1 score, que ele é 2 vezes o recall vezes a precisão, dividido por recall mais a precisão. E aí nós temos algumas armadilhas na verificação de qualidade do classificador. Veja o seguinte, a regra 80-20 que a gente falou um pouco agora, né, ela é muito utilizada, né, só que ela não é uma das melhores para medir a qualidade de desempenho, né, do classificador. Muita gente que está chegando na área de machine learning, na área de classificadores, utiliza muito essa regra ali, né? Principalmente quando você está na disciplina, no mundo acadêmico, você utiliza muito isso. Mas nem sempre isso é o melhor, tá? Isso tem uma falsa visão. Por quê? Pensa no seguinte, esse tipo de validação está obsoleta por quê? Suponha que você tem dados, né, de uma base de dados que todos os seus dados são muito parecidos. Tá? Então você pega ali 80% dos dados para treinamento e 20% para teste. Só que os 20% que você pegou de dado para teste está muito, mas muito parecido com os dados de treino. O que é que vai acontecer? Seu classificador vai dar 100% de acurácia. Só que é uma acurácia falsa. Por quê? Porque os dados são iguais. Você não está medindo. Seu classificador não está fazendo nenhum trabalho de predição. Porque os dados que você está mostrando para ele são exatamente iguais aos dados de treino. Então, isso é como se fosse você estar roubando, né, no teste. Então, se o conjunto for muito parecido, você vai ter esse problema, né? O conjunto de teste. Então, tá aqui o problema. No conjunto de treino, nós temos isso aqui, ó. Então, tá lá. Olha essas duas tabelas. Eu tenho peso. Aqui tá igual, ó. No conjunto de treinos, a gente tem isso aqui. E no conjunto de teste, temos isso aqui. Igualzinho. O que vai acontecer na hora que você rodar isso aqui? O teste. O treino
e depois rodar o teste. Vai dar 100% de acurácia. O modelo vai dar 100%. Só que aí eu te falo, esse 100% ele é bom? Não, ele não é bom. Porque você está mostrando na hora do teste para o seu classificador exatamente a mesma coisa que ele treinou. Você tem que mostrar algo diferente para ver se ele é capaz de aprender com os dados anteriores e se vier algo diferente ele poder classificar. Se você mostrar a mesma coisa não adianta. Tá? Então eles são muito parecidos esses dados. O classificador vai sair bem e nós vamos ficar iludidos, né? A palavra é essa. E o correto é treinar com dados diferentes da base de treino. Mas como que a gente resolve esse problema? Aí tem uma técnica, né? Uma das mais comuns para a gente fazer isso, mas que é eficiente, que é a validação cruzada, né? A cross-fold validation. Uma das formas de resolver esse problema é usando uma técnica, né, chamada de cross-validation, e ela consiste em dividir, né, todo o meu dado, todo o meu conjunto de dados, em X partes, né, que a gente chama de folds, né, por isso cross-fold validation. Dessas partes será separada uma para teste, e as outras restantes serão usadas para treinar o modelo. Só que isso é feito repetidamente até que o modelo seja treinado com todas as partes, né, com todos os folds. Então, olha aqui, eu tenho meu dado, tá aqui. Então, na primeira rodada aqui, ó, eu vou treinar aqui e depois vou testar com essa parte aqui do meu conjunto de teste. 80% aqui e 20% com essa parte aqui, né? Peguei lá as 20 últimas linhas, né? Suponho que tem 100 linhas. Peguei as 80 primeiras linhas para treinar e as 20 últimas para, né, da 80 até a 20 para testar. Peguei a acurácia e guardei. Depois roda a segunda etapa aqui, ó, né? Fiz aqui com 5 folds. Peguei da linha 0 até a linha 60, por exemplo, até a linha 40, e usei da 40 até a 60, da 41 até a 61, por exemplo, para testar. Né? E o restante também lá, da 62 para frente até a 100, eu também está no conjunto de treinamento. Tá? Guarda a acurácia. E vou fazendo isso. Ou seja, repara que eu estou pegando todas as partes dos meus dados para testar e para treinar. Ou seja, eu estou fazendo treinamento da minha base inteira e teste da minha base inteira com dados diferentes. Né? Então, eu estou pegando várias acurácias de partes diferentes dos meus dados de treino e teste. Isso é muito melhor do que eu simplesmente pegar 80% de uma parte ali do meu treino e depois 20% e cair naquele problema dos dados serem parecidos. Com isso aqui, eu diminuo isso. Mas mesmo assim, eu tenho um problema, que se eu tiver uma base de dados muito igual, muito parecida, eu vou ter uma acurácia alta e posso estar iludido. E aí a gente tem como usar isso no Python. Esse tipo de validação cruzada está no Python. E aí, por fim, né, a gente falou da validação cruzada, a gente pegou a acurácia de cada uma daquelas partes, e aí, no caso, a gente faz a média da acurácia, né, a média de cada um dos testes, e da acurácia final do modelo. Com essa técnica, a gente testa o modelo com todos os dados disponíveis, né, e não só com uma parte. Para implementar, vamos usar a função, né, lá do Python, que chama crossval predict, tá? Ela está disponível na scikit-learn, e aí a gente tem um exemplo. Eu posso, por exemplo, criar uma variável resultados lá, né, ele já faz isso para mim automaticamente. Eu passo aqui a função crossval predict, com esses parâmetros aqui, ó, o meu modelo, o conjunto de treino, as classes, né, que eu quero predizer, e a quantidade de folds aqui, ó. Tá? Esse CV é a quantidade de folds, tá? Com 5 folds. Então, o comando atribui a variável resultados a validação usando a técnica cross-validation. Tá? E os parâmetros que a gente passou, que eu já falei, né? O objeto de criação do modelo, conjunto de treino, a quantidade de folds e as classes da base de dados. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um vídeo da nossa playlist de Machine Learning. Para quem chegou até aqui, eu agradeço imensamente. Gostaria de pedir para se inscrever, né? Quem não está inscrito no canal, que se inscreva. Deixa o like, comente se tiver alguma coisa, alguma dúvida que eu possa melhorar. E até a próxima.